Oi, pessoas! Vamos lá. A gente vai começar com um assuntinho novo, matriz, ou matrizes, né? Então a gente vai trabalhar com matriz esse bimestre. E o que é matriz? A matriz são tabelas. Então toda tabela pode implicar numa matriz. Eu posso fazer uma tabela virar uma matriz, tá? Então eu coloquei aqui exemplos, coloquei 1 e 2. Vamos olhar esse primeiro exemplo. Então eu coloquei aqui as notas de 3 alunos do primeiro bimestre. Eu tenho a Ana, o Antônio e a Beatriz. E tenho matemática, física, química e biologia. Aqui estão as notas deles. Então eu tenho a Ana, as notas dela, o Antônio, as notas dele, e a Beatriz, as notas dela. Tá? Aqui eu tenho 1, 2, 3 linhas. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 colunas, tá bom? Então se eu quisesse falar assim, quanto que o Antônio tirou em física? Antônio tirou em física 7. Quanto que a Beatriz tirou em química? Opa, química, a Beatriz tirou 7. Quem tirou a maior nota? Foi a Ana. Aonde? Em biologia. Então isso é uma tabela. Isso eu faço uma leitura de tabela. Eu posso pegar essa tabela e transformar essa tabela numa matriz. Como que vai ser a representação? Eu vou fazer assim, na forma de matriz. Eu vou dar um nome para essa matriz. Vou representar essa minha matriz por N. É uma letra do alfabeto de forma maiúscula. Por que eu coloquei N? Porque eu quis. Porque é notas. É notas. Então eu coloquei N. Ah, poderia ser B, A, C, qualquer letra. Mas eu coloquei N porque são notas. Certo? E aí eu coloquei aqui, exatamente na ordem que estão lá na tabela. Igualzinho. Linha, linha, linha. Coluna, 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 coluna. Certo? Eu tenho 1, 2, 3 linhas, 1, 2, 3 colunas. Então eu tenho 3 por 4. Por que 3 por 4? Porque 3 vezes 4 são 12. Eu tenho 12 notas aqui. Essas 12 notas, a gente não vai falar notas. Agora a gente está trabalhando de matriz. Então eu vou chamar de elementos. Cada um desses são elementos. Tá bom? Então eu tenho 3 linhas, 4 colunas. As minhas linhas em matemática normalmente se representam com a letra I minúscula. Ah, por quê? Porque sim. Às vezes pode aparecer M, às vezes pode aparecer N, mas normalmente linha vem representada por I, em matriz. E coluna representada com a letra J. Ah, por que J? Porque sim, porque é uma notação, é uma forma de representação matemática. Poderia ser qualquer outra letra? Poderia, mas não é J. Representação. Como é que eu vou representar essa matriz? Eu vou escrever assim, ó. A matriz N é igual aos elementos A. Elementos é o A. Ah, por que A? Poderia ser B, C, D, qualquer um. Só que os elementos são representados por letra minúscula do nosso alfabeto, tá bom? De forma. Então, os elementos A e J, ou seja, linha J, coluna é 3 por 4. O que é 3 por 4? É a ordem. Então, essa matriz que eu fiz aqui é uma matriz de ordem 3 por 4. Que 3 vezes 4 são 12, tem 12 elementos. Por isso que é 3 por 4. Isso é uma representação de matriz, certo? Então, como é que eu tenho que entender? Que A e J são elementos. Aqui é linha, coluna. Vou escrever aqui essa matriz, vou escrever aqui. E ela é 3 por 4. Então, tem 3 linhas e 4 colunas. Ah, o que é 11? Não é 11. Eu não leio 11. Eu leio A1, A12, A13, A14. O que significa? Que é linha, coluna, 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 e assim vai. Então aqui é o elemento A, primeira linha, primeira coluna. Esse elemento, primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, terceira coluna. Primeira linha, quarta coluna. Esse, segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, terceira coluna. Segunda linha, quarta coluna.
posição que eles se encontram, certo? Então eu coloquei aqui, por exemplo, elementos. Quem é o elemento A1? É linha 1, coluna 1. Linha 1, coluna 1. Quem é? É o 6. Então, o A11, que eu tenho aqui, ó, é o A11. Quem é? O 6. Eu escrevo. Volta aqui. A1, 6. Quem é o elemento A23? Segunda linha, terceira coluna. Vamos lá. Segunda linha, terceira coluna. 1, 2, 3. É esse daqui. É o A23. Quem é? O 5. Então, eu escrevo lá que o A23 é o 5. Quem é o A22? Segunda linha, segunda coluna. Volto lá. Segunda linha, segunda coluna. Aqui, ó. A22 é o 7. Aqui, o 7. E no A34, terceira linha, quarta coluna. Volto lá. Terceira linha, ó. 1, 2, 3. Quarta coluna. 1, 2, 3, 4. Então, o A34 é o número 4. Então, eu escrevo que o A34 é o 4. Certo? Fiz um outro exemplo aqui, ó. Escreva as matrizes. Alternativa A. A matriz A igual A e J, 2 por 3. O que eu tenho que entender? Que vai ser uma matriz que tem 2 linhas e 3 colunas. Então, vou escrever aqui, ó. A, primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, terceira coluna. 2 linhas, vou para a segunda linha. Segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, terceira coluna. Ó, 2 por 3. 2 linhas, 3 colunas. E agora eu vou determinar isso. Ele deu o seguinte: essa é a matriz, tal que essa daqui é uma fórmula, tá? Ele sempre vai dar uma fórmula. Sempre a mesma? Não. Sempre diferente. Para cada matriz vai ser dada uma fórmula matemática, uma equação matemática para você descobrir os elementos. Ele está falando o seguinte, que A e J, que o elemento A qualquer, da linha e coluna qualquer, vai ser igual a linha ao quadrado, I ao quadrado, menos o J, que é a coluna. Ah, e o que significa isso? Boa pergunta. Eu vou pegar o elemento aqui, o primeiro, ó. O A1. A1. Linha, coluna, não esquece. Aqui é o I. Peraí, esse é o I e esse é o J, tá? Linha, coluna. Então, eu vou pegar essa fórmula. Aonde for I, eu vou pôr o 1. E onde for o J, eu vou pôr 1. Porque aqui é 1, 1. Então, I ao quadrado, 1 ao quadrado. Menos o J que é 1. Então, fica 1 ao quadrado, 1. Menos 1, 0. Pronto. Descobri o 0. Agora, eu vou na outra. O segundo elemento aqui, ó. Fui nesse. A1, 2. No lugar do I, eu vou pôr 1. E no lugar do J, vou pôr 2. Fica 1 ao quadrado, 1. E menos 2. Dá menos 1. Vou para o próximo elemento. Esse daqui. A1, 3. Então, é o I e J. No lugar do I, põe o 1. No lugar do J, põe o 3. Fica 1 ao quadrado, 1. Menos 3, menos 2. Outro elemento. O A2, 1. Segunda linha, primeira coluna. No lugar do I, conforme a fórmula aqui, eu coloco esse I aqui, ó, que é o 2. E no lugar do J, eu coloco esse daqui, que é o J. 1. Fica 2 ao quadrado, 4. Menos 1, 3. Outro elemento. 2, 2. Que é segunda linha, segunda coluna. No lugar do I, 2. No lugar do J, 2. 2 ao quadrado, 4. Menos 2, 2. Último elemento. O 2, 3. Que é esse aqui. Linha, coluna. Sempre linha, coluna. I e J. I e J. Então, no lugar do I, 2. No lugar do J, 3.
2 ao quadrado, 4, menos 3, 1. Pronto, descobri esses valores que são esses elementos. Pego e escrevo a matriz. Em vez de colocar A11, A12, A13, eu vou colocar os valores que eu descobri. Então, no lugar daqui, vai ser o 0, desse vai ser o menos 1, desse vai ser o menos 2, desse 3, desse 2 e desse 1 que eu descobri aqui. Pronto, montei essa matriz, que é uma matriz 2 por 3. Ok? Tudo bem? Entendido? Primeira parte, tem mais.